Estamos nesse final de semana, nesse nosso país, o Brasil, celebrando os feriados chamados de Carnaval, também denominada Festa da Carne, e queremos relembrar ao coração desta igreja amada e querida o que o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, olhando para Roma, olhando para todos os bacanais, todas as orgias, todas as festas que envolviam o Império Romano, ele escreve um texto no seu prefácio e saudação da carta de Paulo aos crentes que viviam em Roma. Ele fala a respeito da idolatria, da depravação humana, e nós leremos os versículos de 16 até o versículo de número 32. Assentados como estamos. Romanos capítulo 1, os versículos de 16 a 32, que nos diz assim: Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e os seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a coisas e seres criados, em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixões uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídios, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem aos seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte,
não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Amém. Este é sem dúvida nenhuma um dos textos pouco pregados da palavra de Deus, porque esse não é um texto muito popular. E numa época como essa, chamada o Carnaval, a festa da carne, estamos falando muito além da cultura, de tradições de um país gigantesco, com porções continentais como o nosso. Nós estamos declarando de volta a palavra de Deus, dizendo que tais coisas já foram praticadas sobre a face da terra inúmeras vezes. E o exemplo disso é Roma. O Evangelho de Jesus Cristo chega a Roma, e Roma, uma cidade com os costumes completamente contrários os da palavra de Deus. A igreja que surgia, nascia, os ensinos dos apóstolos começavam a ser compartilhados entre as pessoas, mas havia uma oposição tremenda contra toda a pregação da palavra de Deus no que diz respeito à cidade de Roma. O Império Romano era baseado, acima de tudo, em depravações, festas que pareciam mais orgias sexuais do que qualquer outra coisa que podia ser nomeada sobre a face da terra. Se havia um lugar no mapa do mundo naquele tempo onde que orgias eram oficiais e praticadas principalmente pelas autoridades e as pessoas mais importantes de uma sociedade, era a cidade de Roma. Agora o Evangelho chega ali, e era importante que chegasse ali, porque se todos os caminhos da terra levavam a Roma, o Evangelho também teria que chegar a Roma. O apóstolo Paulo destacadamente se dedica aos gentios em cada uma das suas viagens. E sem dúvida nenhuma era importante que Paulo pudesse fazer um apelo pessoal para que ele pudesse ter uma entrevista com o próprio imperador, porque dizia ele que ele foi julgado sumariamente, tomado como alguém que não era romano, mas ele era na verdade romano. E por ser romano, e por ser ao mesmo tempo judeu, ele então pediu para falar com o imperador. Naturalmente, essa audiência não vai acontecer. Ele foi recebido por autoridade, sim. Ele disse o que ele pensava, e porque injustamente ele tinha sido condenado, de maneira muito precipitada. Mas agora Paulo é colocado num cativeiro em Roma, e agora Paulo declara que o cativeiro dele em Roma era propósito de Deus, porque ele estava preso, mas a palavra de Deus não estava presa. O apóstolo Paulo se deliciava em ver que aqueles soldados que o guardavam naquela casa térrea tinham que fazer os turnos dos soldados, e todos conviviam com Paulo, e Paulo então ali proferiu o evangelho da graça de Deus sobre a vida de todos aqueles homens, respondendo às perguntas, e pouco a pouco a igreja de Jesus Cristo crescia. Não havia um lugar público onde eles pudessem cultuar a Deus, porque o Império Romano proibia tal prática. E a igreja cristã, ela começa a se reunir nas catacumbas de Roma. É naquelas cavernas que você pode até hoje visitar, estando em Roma, andando nas entranhas da terra. Era ali que o povo de Deus, a igreja de Cristo Jesus, se reunia para aprender das Escrituras Sagradas e professar a fé na pessoa bendita de Jesus Cristo. Havia uma voz que saía das catacumbas de Roma, era a voz do povo de Deus, que não se encurvava aos ídolos, não aceitava a autoridade de Roma e as suas imposições, e já desde as catacumbas preferiam viver junto de ossos secos do que na verdade praticar e participar de todas as orgias que eram praticadas em lugares públicos e privados na antiga Roma. Esta é a marca do povo de Deus, um povo
que sempre disse não aos bacanais, ao carnaval, às festas públicas, porque decidiram que os seus corpos devem ser consagrados àquele que vive para sempre, o Senhor Jesus Cristo. Esta é uma das marcas mais lindas, e você pode colocar no Google, não é? Cristãos e as catacumbas de Roma, você vai ficar maravilhados em ver uma parte da nossa história. Uma história rica, uma história maravilhosa, uma história de luta, de resignação, de separação, de viver até certamente alienado de muitos privilégios que muitos daqueles romanos convertidos tinham. Mas agora começa a acontecer exatamente a transformação. As mulheres de todos os guardas, de toda a guarda pretoriana, eles começaram a permitir que suas esposas participassem nas catacumbas dos cultos que ali eram reservados. E você pode imaginar o povo de Deus naquelas cavernas, com tochas, velas, se reunindo ao redor de pessoas que diziam: assim disse o Senhor Jesus, assim disse o Senhor Jesus, assim está escrito. E curiosamente, das catacumbas de Roma, o Evangelho começa a transformar a cidade inteira de Roma, a tal ponto de no começo sofrer sim profundas perseguições. Mas, querida igreja, não nos enganemos, a palavra de Deus jamais está presa e jamais estará presa. Pouco a pouco, Roma se desperta para o Evangelho de Jesus Cristo, começando pelas mulheres. E há um momento em que Constantino já não tinha mais o que fazer, a não ser se render à fé dos cristãos, porque toda Roma se convertia em grandes proporções, e só pela força da espada de Roma é que soldados interessados em receber os seus soldos, os seus salários, diziam que não seguia a religião das catacumbas, a fé professada pelos primeiros cristãos. Até que um dia, a própria mãe do imperador, chamada Helena, também se converte. E agora diz ao imperador que o que estava acontecendo nas catacumbas de Roma era para o mundo inteiro, e que o mundo inteiro já se tornava cristão. E agora, não tendo mais opção, ele politicamente então decreta que o mundo debaixo do Império Romano seria cristão. E aí surge aquilo que nós conhecemos como a igreja cristã baseada em Roma, ou a igreja católica, a igreja universal baseada em Roma, como acontece até os dias atuais. É inacreditável como um evangelho pregado nas catacumbas começa a se tornar o evangelho de toda Roma. Só que no tempo de Paulo, olhando para Roma, ele faz um retrato um tanto quanto negativo. Ele não fala exatamente de Roma, ainda que seu espelho seja Roma, mas ele está falando da humanidade, de uma humanidade pervertida, uma humanidade que tem desejos carnais, e diz que Deus sempre os orientou à justiça e à prática do bem, mas infelizmente o homem anda segundo os seus próprios caminhos. Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo diz que ele não se envergonha do Evangelho de Cristo. É importante que a igreja e cada cristão na terra nunca se envergonhe do nome de Cristo. Se omitir, se calar e muitas vezes sublimar a palavra cristão sobre a vida de alguém é um erro fatal na vida de um cristão. Portanto, se você hoje está aqui, mas você teme
dizer que você é um genuíno cristão, alguma coisa está muito errada na sua vida, porque nós nunca devemos nos envergonhar desse evangelho, porque este evangelho é domínio de Deus, é poder de Deus para transformar o mundo, e todos os cristãos verdadeiros não se envergonham deste evangelho, pelo contrário, proclamam este evangelho, dizendo: eu sou um deles, eu sou um cristão. Não vale ser um agente secreto de Jesus Cristo. E tem muita gente que tem medo, no lugar de trabalho, na faculdade onde estuda, dizer: eu sou um cristão. Porque não querem ser mal interpretados, querem ser aceitos pela maioria. Cristão verdadeiro já sabe que ele foi aceito pelo próprio Deus e adotado por esse Deus maravilhoso. Nós não precisamos pertencer a nenhum grupo na face da terra, nós já somos de Deus. É convicção resoluta de um cristão. Haja qual for a oposição, haja o que existir no mundo, um cristão será sempre um cristão. Não tem como esconder uma cidade edificada sobre um monte. Não se pode colocar a luz e esconder debaixo do criado mudo. Mas a luz tem que ser colocada no veladouro para trazer luz a todos que estão na casa. Assim é a vida de um cristão. Ele é ao mesmo tempo sal da terra e luz do mundo. É têmpera de Deus sobre a face da terra. E amados irmãos, não nos enganemos. Nesse tempo onde os cristãos se escondem atrás da nuca de alguém, uma igreja como a nossa tem que declarar ao mundo: não nos envergonhamos do Evangelho de Cristo Jesus, porque é poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê, é resolução nossa tomada. E eu não sei porquê que alguém ainda escreve nesses dias dizendo que tem muito crente que vai pular o carnaval. Naturalmente não é crente. Não é crente. Nós não fazemos bloquinho nenhum. Nós já somos um blocão. A gente não brinca de carnaval. Nós somos um povo separado por Deus. Santo significa separado. Já estamos nos abstendo de todas as coisas do mundo para nos consagrarmos ao Deus vivo. É inacreditável. Claro que tem igrejas e colegas meus que fazem blocos de testemunho no carnaval. Eu não concordo com nada disso. Os respeito, mas não posso concordar. Eu acho sim que o carnaval revela quem é crente e quem não é. Eu não sei qual é o teu estilo de vida, mas eu sei o que a palavra de Deus nos ensina. Quem pertence ao Senhor, serve ao Senhor de todo o seu coração. Estamos separados deste mundo. Nós nos abstemos desse mundo. E é o que o apóstolo Paulo diz. Então ele diz: não me envergonho do Evangelho de Cristo. Eu declaro ao mundo que eu faço parte de um outro bloco, daqueles que realmente servem ao Deus vivo de todo o coração. É resolução tomada. Eu não me envergonho desse Evangelho. A segunda coisa, para a nossa devocional de hoje, o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte, ele fala a respeito de credulidade e incredulidade. Ele diz que existem pessoas no mundo que possam dizer assim: mas nós nunca ouvimos falar do Evangelho de Cristo, ninguém nunca nos pregou esta palavra. Quem sabe falando das tribos de índios mais isoladas do mundo, que nunca ouviram falar de Cristo. Será que Deus haverá de condená-los? E aí o apóstolo Paulo argumenta dizendo que se alguém estiver em qualquer lugar do mundo e não tenha tido a oportunidade de ouvir da pregação de Cristo, mas se ele adorar o Criador de todas as coisas, ele vai estar salvo. Só não pode adorar a criatura, não pode adorar o rio,
Não pode adorar a árvore, mas adorar o Criador que criou todas as coisas e que é bendito para todo sempre. Ele diz, até estes estão inexcusáveis no dia do juízo. Deus haverá de julgar a todos. E até mesmo os que estão mais distantes, eles têm que adorar aquele que criou todas as coisas e eles têm consciência de culto. E nós que trabalhamos entre os ticunas, temos o nosso seminário no meio da selva, nós ouvimos as histórias dele. O início da história dos ticunas, que eles começaram adorando o rio. Mas um dia alguém lhes disse que tinha que haver alguém que era maior do que o rio, que criou o rio. E eles começaram a procurar. Quem é este que criou os rios? E até que na primeira onda missionária, os missionários chegaram ali e disseram que eles tinham encontrado o Deus que tinha criado o rio, as estrelas e tudo que existe no mundo, e também criou o homem e criou os ticunas. E eles passaram a crer neste nome, que está acima de todo nome, o nome de Jesus Cristo. Mas se não houvesse a obra missionária, diz o apóstolo Paulo, que até mesmo os homens mais separados da humanidade, eles estão inexcusáveis no dia do juízo. Não tem como escapar. A natureza humana e a própria manifestação de tudo que foi criado por Deus esfrega na cara do homem que existe um Deus que precisa ser adorado e adorado em espírito e em verdade. E aí, ele sai desse ponto e começa a falar da depravação humana. E esse é um dos pontos mais baixos dos escritos de Paulo. Quando o apóstolo Paulo, ele declara que os homens, mesmo conhecendo a verdade, eles querem praticar a mentira. Mesmo conhecendo por que existimos e por que o nosso corpo deve ser consagrado a Deus, os homens, através das suas próprias inclinações carnais e humanas, eles se depravam entre si, a tal ponto de dizer que as mulheres, deixando o uso natural da relação com homens, acabaram se aquecendo umas com as outras e praticando aquilo que é torpeza aos olhos de Deus. E não somente isso, diz o apóstolo Paulo, os homens de igual modo também se abrasaram entre si e tomando em relações sexuais homem com homem e fazendo aquilo que Deus não permite fazer. E diz o apóstolo Paulo, o resultado disto é a condenação eterna, porque conhecendo a verdade de Deus, ao invés de praticá-la, pratica o que é errado. E receberão nos seus próprios corpos a punição disso tudo. Porque Deus os liberou para toda a depravação. Como quem diz, quem é santo, santifique-se ainda mais. Mas quem é sujo, suje-se ainda mais. E diz o texto sagrado que haverá um dia de juízo para todos, sem exceção. Me parece que o terceiro ponto mais forte desse texto diz respeito à maneira com que nós devemos olhar para tudo isto. E o verso 32 conclui dizendo: embora conheça o que é justo, ou o justo decreto de Deus, e que as pessoas que praticam tais coisas, desobedecendo a Deus, merecem a morte, mas não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que a praticam. A palavra de Deus me parece nesse texto final dizer que devemos reprovar aquilo que o mundo pratica. Não devemos odiar o mundo por isto, mas tem que ter uma atitude no nosso coração de reprovação a tais práticas. Ou seja, parece que o versículo de número 32 diz que a igreja de Jesus tem que ter um posicionamento. Mas hoje, cristão não quer ter posicionamento.
Porque o mundo nos julga como pessoas radicais, como pessoas preconceituosas. Amados irmãos, nós temos que navegar entre estas palavras. Não somos preconceituosos. Pelo contrário, somos pessoas muito razoáveis. Só que temos posição a respeito disso. É diferente. É diferente. Não odiamos ninguém pela sua prática sexual. O apóstolo Paulo não reprovava o que eles faziam em oculto. Mas, no entanto, o apóstolo Paulo também tinha o seu respeito merecido por todas as pessoas que haviam na face da terra. Não saímos realmente caçando bruxas por aí, de jeito nenhum. Pelo contrário, oramos por esse mundo. E pedimos que o mundo possa conhecer a verdade revelada na pessoa de Cristo Jesus. Somos livres e conscientes. Somos pessoas equilibradas. Não somos pessoas desequilibradas. Mas hoje ter posição nesse mundo significa ser preconceituoso. A gente prega uma mensagem que fala sobre homossexualismo, sobre depravação e coisas do tipo. Todo mundo, não, a igreja tem preconceito, a igreja odeia este grupo de pessoas. Odiamos nada. Essas portas estão sempre abertas para receber a todos, sem exceção. E se qualquer membro desta igreja praticar qualquer ato preconceituoso, pode ter certeza que essa liderança desta igreja vai dizer: você está errado, meu irmão. Porque não podemos ter preconceito, mas temos consentimento da verdade na nossa mente. Por isso que o apóstolo Paulo diz: eles não somente praticam o que é errado, mas incentivam os outros a praticarem a mesma coisa. O que o apóstolo Paulo está ensinando? Nós temos que ter posição. Mas, irmãos, todo mundo hoje tem medo de se posicionar. Todo mundo tem medo de se posicionar. Não podemos ter, irmãos. Na entrega das cadeiras, semanas atrás, uma pessoa que veio aqui disse assim: olha, é a primeira vez que eu entro numa igreja evangélica. Mas eu gostei muito de vocês. Você trabalha aqui? Eu falei: trabalho. Ele falou: que bom. É porque eu sou uma pessoa que vocês odeiam. Eu falei: sério? E quem é você? Ele falou assim: meus costumes de vida são os piores possíveis, depravados. Eu falei: que bom que você sabe que é depravado. E o que é santo para você? Ele falou: nem quero saber. Eu falei: então, e aqui nós proclamamos que o povo de Deus precisa buscar uma vida de santidade. Ah, isso eu sei. Isso eu sei. Ele falou: eu não gosto nem de igreja, de crente, nem de pastor. Porque vocês são muito preconceituosos. E aí você descobre por que você vive na face da terra e por que você ajuda a pessoa. Fiz questão de acompanhá-lo o tempo todo. E dizendo no meu coração que ninguém me chame de pastor. Mas, irmãos, como uma cidade não pode ser desconhecida e desaparecer quando edificada sobre um monte, depois que ele foi aplaudido quando recebeu a sua cadeira de roda e a sua família também, e eu conversava muito com o pai dele, alguém disse assim: pastor, vem aqui para tirar a fotografia. Declarado. Aquele homem não sabia o que fazia. Eu disse para ele, ele falou: mas você me enganou o tempo todo? Eu falei: veja só, você já veio para cá com preconceito, só que o mundo diz do meu preconceito, e eu queria mostrar para o senhor que eu não tenho preconceito nenhum. Amo pessoas, porque Deus me chamou para amar pessoas, todas elas sem exceção. Desculpa pela foto tirada, é uma foto preconceituosa no teu conceito. Mas posso te acompanhar até a porta? Esse é o mundo que nós estamos vivendo.
quando você não sabe o rótulo, é muito fácil você dizer, é preconceituoso. É preconceituosa. Irmãos, a Igreja de Cristo Jesus ama a todos. Sempre esteve com as portas abertas, nunca fechada. Respeitamos pessoas. Mas no nosso íntimo, nós conhecemos a verdade bíblica. E nós procuramos com a nossa vida dizer, tome cuidado. O caminho que você está seguindo é perigoso. A Bíblia nos adverte a respeito desse tipo de depravação. Mas hoje, a impressão que eu tenho é que cristãos não gostam muito de se intitular cristãos, porque parece que não é moda. E aí a gente percebe o quanto que o evangelho é frágil, principalmente nesse país, onde que se diz que até 2025 nós seremos maioria absoluta desta nação. Só que a impressão que eu tenho é que seremos mais agentes secretos de Jesus do que cristãos declarados nesta nação. Me lembro no tempo de infância, quando as pessoas diziam assim, você é um católico? E a gente dizia sim. Praticante? E a gente dizia não. Amados irmãos, acreditem nisto. Até 2025, quando esta nação será a maioria evangélica, nós teremos que perguntar, você é evangélico? Sim. Praticante? Porque, irmãos, os cristãos estão amedrontados. Eles continuam nas catacumbas do mundo, enquanto o nosso Deus diz, Lázaro, sai para fora. Saímos das catacumbas e hoje vivemos dentro delas. A maioria dos cristãos não se dizem cristãos, porque temem dar um mau testemunho. Amados irmãos, algo novo tem que acontecer na Igreja de Cristo. Hoje mesmo, sentado na minha frente, olhando, por exemplo, eu tenho pessoas que adoram Big Brother e assistem todo dia. Que qualidade de cristão é esse? Crentes que ficam espreitando esses dias na festa de carnaval. Irmãos bonitão com Bíblia na mão, mas vai assistir a televisão para ver as pessoas desnudas dando um rebolado lá. E aí se cumpre sobre nós aquilo que a palavra nos diz. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância. Tem muitos cristãos que estão aqui, estão parecidos com quem vivia em Roma. Depravados. E hoje, irmãos, tem muito crente que vive da podridão da pornografia da internet. Uma nojeira. Homens e mulheres vivendo a depravação, a imoralidade dos meios de comunicação. Mas quando chega no domingo, está de cara bonita aqui. Safadinho. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidade, engano, malícia. Oh, irmãos, me lembro anos atrás quando eu mencionei uma palavra, e claro que a palavra tinha duplo sentido, mas eu nem percebi, todo mundo riu. Eu olhei para aquela igreja e me senti envergonhado, porque eu não falei naquele sentido, mas parece que o povo de Deus é cheio de malícia, bisbilhoteiro. Ô irmãos, Facebook, Instagram, pode colocar aqui, ó, são todos mídia social, vive bisbilhotando a vida dos outros, é disso que se alimenta. Caluniadores, inimigos de Deus, insolentes. Ô irmãos, quanta gente insolente no nosso meio, gente brava, viu irmãos? Como eu disse a princípio aí falando do estacionamento,
Não é ovelha não, é bode mesmo, é insolente. Pessoas arrogantes, presunçosos, e até inventam maneiras de praticar o mal escondidamente, como se ninguém visse. Desobediente aos seus pais, desobedientes às autoridades. Irmãos, como podemos organizar uma nação que desobedece? Desobedece um sinal vermelho, um sinal de parar. A palavra não. Como a gente pode organizar uma nação como esta? Mas que é impossível. E nesse sentido, diz o apóstolo, são insensatos, não são leais. Um problema ético com o povo de Deus. Sem amor pela família. Tem que abortar? Vá abortar. Tem que esconder o pecado da filha? Vamos esconder. Vamos destruir a família? Vamos destruir a família. Não combinou meu gênio com o teu? Vamos acabar com o casamento. Vamos acabar com o casamento no primeiro problema. As mulheres estão empoderadas, querem ser a quarta pessoa da Trindade, figura masculina diminuída. Esse é o mundo de hoje. Casais que não são mais românticos, simplesmente vivem junto e dividem a vida. Vive uma qualidade de vida duvidosa, mas nos domingos estão na igreja para adorar a Deus. E aí diz o apóstolo, embora conheça o que é justo, mesmo conhecendo os decretos de Deus, e sabem que as pessoas que praticam tais coisas são dignas de morte eterna. Mas pior do que isso, não somente continuam a praticar estas coisas, mas também aprovam aqueles que a praticam. Esse é um belo retrato da humanidade nos nossos dias, querida igreja. Então, me cabe perguntar nesta manhã, deste final de semana, chamado Carnaval, a festa da carne, eu quero perguntar a você, meu irmão e minha irmã, que tipo de cristão você é? Um cristão legítimo com todas as suas fraquezas, com as suas lutas pessoais, como todos nós somos? Você se esconde atrás da nuca de alguém? Você vive um agente secreto de Jesus Cristo nos dias atuais? Ou você pode dizer, pastor, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Eu não deixo de dar o meu testemunho amoroso. Respeito todas as pessoas, mas estou sempre advertindo àqueles que estão distantes de Deus a se reconciliarem com Deus. É tempo de reconciliação. Agora, amados irmãos, não podemos brincar de vida cristã, porque os dias são maus, e a história da humanidade está se afunilando, Jesus Cristo está voltando, talvez sejamos a última geração de cristãos sobre a face da terra, e o que Deus quer de nós é consagração, é luta para vivermos a vida cristã como ela é. Não podemos estar com nossos pés em dois barcos. Não podemos servir a Deus e a Mamon. Não podemos no domingo adorar a Deus que vive para sempre e durante a semana termos uma vida que não é digna do nome de Jesus Cristo. Temos que ser cristãos com posição, sem nenhum radicalismo, irmãos, mas amorosamente cristãos. Pessoas que amem o próximo, mas acima de tudo amem a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, e o seu próximo, seja ele qual for, o ame como a si mesmo. Essa é a vida de um cristão. Mas nos dias atuais, parece que cristão é sal que perdeu o sabor. Sabe o que vai acontecer?
quando no passado o sal perdia o sabor, os homens pegavam sal e jogavam pelo caminho e lamaçado, porque aquele sal sonso, que não tinha mais o poder de penetração para preservar o alimento, ele pelo menos servia para uma coisa, para solidificar e atapetar caminhos, para que fosse pisado pelos homens. E amados irmãos, hoje estamos vendo mais do que nunca cristãos maravilhosos, capacitados, com diploma na parede, e que estão nesse exato momento sendo pisados pelos homens. O problema não foi a cultura, o problema não foi o planejamento pessoal, o problema sabe qual foi? A falta de um testemunho verdadeiro, de um cristão verdadeiro. Que aconteça o que acontecer, querida igreja, está firme com o Senhor. Mesmo que o mundo caia ao seu redor, são pessoas consagradas ao Deus Altíssimo. Não são hipócritas, são pessoas firmes, valorosas, pessoas que estão caminhando para os céus a passos largos, e jamais caminhando para a condenação eterna a passos largos. Obviamente o apóstolo Paulo falou do problema da idolatria. E talvez haja alguém aqui hoje que ainda se curve a outros deuses, criado à semelhança de homem, de répteis, de aves, de quadrúpedes. Se voltem dos ídolos para Deus e se convertam ao Senhor. Mas a igreja de Cristo Jesus também é chamada nesse tempo a desligar os seus televisores e sintonizar a sua vida fina na presença de um Deus valoroso, porque tais cristãos serão pisados e a sua descendência serão cirandadas pelo diabo, não como maldição, mas porque damos brechas demoníacas na nossa vida. E o maligno é astuto. Se você der uma abertura assim, ele coloca o seu pé dentro. Por isso que há entre nós muitos fracos e doentes, e muitos que estão na igreja, e diz o apóstolo Paulo, que dormem. É o sono da indolência. Eles não conseguem receber a bênção de Deus, eles não conseguem sentir a graça que existe no nosso Deus. Cantam por cantar, leem por leem, estão na igreja por estar, por um puro ato religioso, quando Deus está buscando no meio do seu povo genuínos adoradores que adorem a Deus em espírito e em verdade. Somos de crentes espirituais que tenham relacionamento com Deus. E é o meu relacionamento com Deus, através da leitura da palavra de Deus, da oração, do testemunho verdadeiro, de servir aos necessitados, é aí que se revela um genuíno cristão. Mas não, hoje estamos mais preocupados com esse mundo. E eu, hoje, às vezes, em determinados lugares, me envergonho dos cristãos. Sinceramente, em 1977, num carnaval como este, eu nem ainda namorava com a minha esposa, mas nós estávamos, ela dirigindo as canções, e naquele carnaval eu preguei na cidade do Rio de Janeiro, 1977. E desde 77, eu e minha esposa estamos lado a lado, sempre dirigindo a igreja de Cristo Jesus. E eu tenho que admitir, querida igreja, que eu não imaginava que a igreja de Jesus Cristo fosse chegar num nível tão baixo como ela tem chegado nos dias atuais.
infelizmente. Talvez não seja o seu jeito de viver, nem o meu, mas hoje a grande massa dos cristãos, infelizmente, estão vivendo uma vida mundana, uma vida suja, uma vida de mentira, uma vida de engano, uma vida de depravação. E eu não sei se eles estão vivendo tudo isso achando que na véspera dá para pedir perdão e se acertar todo. Querida igreja, haverá o tribunal de Cristo, e no tribunal de Cristo, cada um de nós seremos agalardoados. Deus é justo com todos e com seu povo também. Não fique sentado em cima do seu certificado de batismo, dizendo eu vou para o céu. Não, Deus exige da sua vida, da minha vida, pureza e santidade. Porque um dia haverá um tribunal de Cristo para os cristãos. Deus vai passar na tua mente o filme da tua vida, e todos os teus atos pecaminosos estarão ali declarados. E você será justamente agalardoado. Não porque Deus seja um Deus severo, querendo conduzi-los à vergonha. Não. Mas para que a própria santidade dele seja satisfeita. Para que nada impuro passe desapercebido diante do tribunal de Cristo. Por isso, irmãos, nesse tempo de carnaval, festa da carne, cuidado com a carnalidade. Cuidado com a sua vida, porque a sua vida é muito importante aos olhos de Deus. Deus não te criou e não te teceu no ventre da sua mãe para este mundo. Deus te teceu no ventre da sua mãe para a sua glória. Glorifique, pois, a Deus no seu corpo mortal. Exalte o seu Deus Todo-Poderoso através do seu corpo mortal, para que toda a glória seja dada àquele que vive para sempre. É tempo de consagração. Por favor, adolescentes, se consagrem a Deus, para que Deus possa usá-los em breve para a glória dele. Jovens, se consagrem a Deus. Seja especialista numa consagração verdadeira a Deus, e Deus vai colocar vocês para liderar esta nação. Por favor, adultos desta igreja, se consagrem a Deus, porque os jovens desta igreja, os pré-adolescentes, os adolescentes, as crianças desta igreja estão procurando imitar o seu modo de vida, começando dentro da sua casa. Pais, se levantem com a Bíblia na mão e abençoe as futuras gerações. Mulher de Deus, se levante dentro do seu lar, estenda mãos santas e orem pelos seus filhos e pela sua descendência sobre a face da terra. Ergam mãos santas e clamem a Deus pela igreja de Cristo Jesus na face da terra nesses dias, porquanto os dias são maus, e que possamos fechar questão a respeito de toda a malignidade, de toda a depravação, de toda a sujeira e imundícia desse mundo. Não somos santos arrogantes, mas procuraremos uma vida de santificação. Afinal, quem é sujo, suje-se ainda mais, diz o Senhor. Mas quem busca uma vida de santidade, santifique-se ainda mais. É o que deseja aquele que é santo e vive para todo sempre. Vamos orar. Querido Deus,